Um homem comprou um depósito abandonado por R$ 300. O que achou lá dentro mudou sua vida para sempre. R$ 300 era tudo que Josué tinha no mundo. E todos riram quando ele levantou a mão no leilão. O leiloeiro hesitou como se esperasse uma piada. As pessoas cochicharam. Coronel Leôncio, o empresário da cidade, balançou a cabeça com desdém. Luzia, a funcionária que organizava os papéis, olhou para Josué com algo entre pena e incredulidade. Mas havia algo no depósito número 17 que ninguém mais havia notado. Algo nas fechaduras enferrujadas, na forma como a porta estava selada, diferente das outras. Josué percebeu que os cadeados não eram velhos, eram novos, apenas enferrujados por fora. Durante 15 anos aquele depósito permaneceu intocado. A regra era simples. Se ninguém pagasse por 3 meses, o conteúdo seria leiloado. Mas o depósito 17 havia sido pago religiosamente até 6 meses atrás. E então nada, como se quem o mantinha tivesse simplesmente desaparecido. Quando Josué assinou os papéis com mão trêmula, Luzia murmurou baixinho: "Espero que encontre pelo menos o que gastou." Ela não sabia que dentro daquela estrutura de metal havia algo que questionaria tudo que a cidade conhecia sobre a família Cardoso. E nem Josué imaginava que sua vida seria dividida em 2 partes, antes e depois de abrir aquela porta. A chave tremeu na mão de Josué enquanto ele caminhava até o depósito 17. O sol do meio-dia castigava o pátio de concreto e o cheiro de ferrugem misturado com poeira seca impregnava o ar. Atrás dele, ainda ouvia os comentários maldosos dos outros participantes do leilão. R$ 300, sua última chance de não perder a oficina para o banco na próxima semana. O primeiro cadeado cedeu facilmente, mas o segundo estava emperrado. Josué forçou, suou, tentou o óleo que trouxe da oficina. Nada. Era como se alguém tivesse deliberadamente dificultado o acesso. 40 minutos depois, com as mãos feridas e a camisa encharcada de suor, finalmente ouviu o clique liberador. A porta de metal rangeu ao se abrir, revelando escuridão completa. O cheiro que saiu de dentro era diferente. Não era mofo nem abandono. Era algo limpo, quase medicinal. Josué acendeu a lanterna do celular e deu o primeiro passo. Caixas, dezenas delas organizadas com precisão militar, cada uma etiquetada com datas. Algumas de 15 anos atrás, outras mais recentes. No centro do depósito, uma mesa de escritório com uma cadeira, como se alguém trabalhasse ali regularmente. Papéis espalhados de forma organizada, canetas ainda com tinta, uma calculadora. Josué abriu a primeira caixa. Dentro, documentos médicos, centenas deles. Receitas, exames, relatórios, todos com o mesmo nome: Dona Efigênia Cardoso. A segunda caixa continha fotografias. Uma mulher jovem, depois mais velha, sempre sorrindo, mas com um sorriso que parecia forçado nos últimos registros. A terceira caixa o fez parar completamente. Dinheiro, muito dinheiro. Maços de notas organizados com elásticos, cada um com uma etiqueta datada. Josué contou rapidamente um dos maços. R$ 5.000. Havia pelo menos 30 maços visíveis, mas foi na quarta caixa que encontrou algo que o gelou. Cartas todas endereçadas a Dona Efigênia Cardoso, mas nunca abertas. Dezenas delas de diferentes remetentes, algumas com carimbos de hospitais, outras de escritórios de advocacia. O estranho era que todas estavam lacradas, como se alguém as tivesse coletado, mas nunca permitido que Dona Efigênia as recebesse. Josué pegou uma das cartas mais recentes de 6 meses atrás. O remetente era um hospital da capital. Suas mãos tremeram ao rasgar o envelope. A carta era curta, direta. Senhora Efigênia, lamentamos informar que os resultados dos exames confirmaram nossa suspeita. A senhora tem no máximo 3 meses de vida. É imperativo que entre em contato conosco imediatamente para discutir as opções de tratamento. A data da carta era de exatamente 6 meses atrás. Josué olhou ao redor do depósito com nova compreensão. Alguém havia estado escondendo informações médicas vitais de Dona Efigênia Cardoso, e agora ela provavelmente estava morta. Mas quem faria isso? E por que manter tudo guardado aqui como evidência? O barulho de passos do lado de fora o fez congelar. Alguém estava se aproximando do depósito.
Josué rapidamente fechou a caixa com as cartas e se posicionou na entrada do depósito, bloqueando a visão do interior. Era Luzia caminhando com pressa, segurando uma prancheta contra o peito. "Como está indo aí?" ela perguntou, tentando olhar por cima do ombro dele. "Encontrou alguma coisa que preste?" "Ainda estou organizando", Josué respondeu, mantendo o corpo firme na entrada. "Tem muita coisa para verificar." Luzia franziu a testa. Ela parecia nervosa, diferente de como estava no leilão. Seus olhos saltavam constantemente entre Josué e o interior do depósito, como se procurasse algo específico. "Sabe, é estranho", ela disse, fingindo casualidade. "Esse depósito nunca deveria ter ido para leilão. Os pagamentos estavam em dia até pouco tempo atrás. Alguém cometeu um erro na papelada." Josué sentiu o coração acelerar. "Que tipo de erro?" "Bem, tecnicamente você não deveria estar aqui. O verdadeiro responsável pelo depósito ainda tem direitos legais sobre o conteúdo." Luzia consultou a prancheta. Um tal de Dr. Leôncio. O mesmo coronel Leôncio que havia rido dele no leilão, o empresário mais rico da cidade, dono do hospital local. Josué tentou manter a expressão neutra, mas por dentro uma tempestade se formava. Coronel Leôncio sabia exatamente o que havia naquele depósito. "Então o que isso significa?" Josué perguntou. "Significa que ele pode reivindicar o conteúdo a qualquer momento, pagando apenas os custos administrativos." "Claro." Luzia deu um passo à frente. "Talvez seja melhor não mexer em nada até resolvermos isso." Era uma armadilha. Coronel Leôncio havia usado Luzia para descobrir se Josué havia encontrado algo importante. O médico provavelmente sabia que Dona Efigênia Cardoso estava morta. Sabia sobre as cartas interceptadas e agora queria recuperar as evidências antes que alguém descobrisse a verdade. "Entendo", Josué disse, forçando um sorriso. "Vou esperar a resolução." Então, Luzia pareceu aliviada, mas ainda hesitante. Seria possível dar uma olhada rápida só para fazer um relatório básico do conteúdo? Josué fingiu considerar a proposta, mas sua mente trabalhava rapidamente. Se Luzia visse as caixas organizadas, o dinheiro, os documentos médicos, ela reportaria tudo diretamente para Coronel Leôncio, e então todas as evidências do que parecia ser um crime desapareceriam para sempre. "Claro", ele disse, se afastando ligeiramente da entrada. "Mas tem pouca luz. Talvez seja melhor voltar amanhã com o equipamento adequado." Luzia deu mais um passo e Josué pôde ver suas pupilas se dilatarem tentando enxergar no escuro. Ela estava prestes a ver as caixas, quando o telefone dela tocou. "Alô, Coronel Leôncio?" Ela atendeu imediatamente. "Sim, estou aqui no depósito agora." "Não, ele ainda está organizando." "Entendo." Enquanto ela falava, Josué percebeu algo que o fez suar frio. No chão, bem na entrada do depósito, havia uma das fotografias de Dona Efigênia Cardoso, que deve ter caído quando ele abriu as caixas. Luzia precisava apenas baixar os olhos para vê-la e ela estava prestes a fazer exatamente isso. Josué fingiu tropeçar e chutou discretamente a fotografia para dentro do depósito, longe da vista de Luzia. Ela continuava falando ao telefone de costas para ele, mas sua linguagem corporal mudara completamente. Os ombros tensos, a voz baixa e urgente. "Sim, doutor, ele está aqui sozinho." "Não, ainda não consegui ver direito o que tem lá dentro." "Entendo, senhor." Quando desligou, Luzia se virou com um sorriso forçado. Mudança de planos. "O coronel Leôncio disse que pode esperar até amanhã para resolver a questão legal. Você tem mais tempo para organizar as coisas." Era mentira. Josué percebeu pela forma como ela evitou seu olhar. Coronel Leôncio havia dado outras instruções, provavelmente algo relacionado a fazer as evidências desaparecerem durante a noite. "Que bom", Josué respondeu. "Vou aproveitar para fazer um inventário completo." Luzia hesitou, claramente querendo dizer mais alguma coisa, mas apenas acenou com a cabeça e se afastou. Josué esperou até ela desaparecer completamente antes de voltar para dentro do depósito. Com mãos trêmulas, pegou novamente a caixa com as cartas. Havia muito mais do que havia visto inicialmente. Correspondências de bancos, escritórios de advocacia, familiares, todas interceptadas, todas destinadas a Dona Efigênia Cardoso. Uma carta chamou sua atenção. Era de uma filha datada de 2 meses atrás.
Mamãe, por favor, me responda. Estou preocupada porque não consigo mais falar com a senhora pelo telefone. O coronel Leôncio disse que a senhora não quer mais receber visitas, mas isso não faz sentido. Preciso saber como está. Josué sentiu o estômago revirar. Dona Efigênia não estava apenas sendo privada de correspondência médica vital, estava sendo completamente isolada de sua família. Abriu outra caixa e encontrou registros bancários. Dona Efigênia possuía uma conta com mais de R$ 200 mil, mas todas as movimentações dos últimos 2 anos eram saques feitos por procuração. A assinatura na procuração era de Coronel Leôncio. A quarta caixa continha algo ainda mais perturbador: receitas médicas falsificadas, medicamentos que não combinavam com os diagnósticos reais de Dona Efigênia, sedativos pesados prescritos para uma mulher que, segundo os exames verdadeiros, tinha apenas diabetes controlada. O câncer terminal mencionado na carta do hospital da capital não aparecia em nenhum exame feito por Coronel Leôncio. Josué pegou seu telefone e começou a fotografar tudo. Cada documento, cada carta, cada receita. Se Coronel Leôncio viesse atrás das evidências, pelo menos teria cópias digitais. Foi então que encontrou o testamento. Dona Efigênia havia deixado toda a sua fortuna para a filha, mas havia uma alteração recente, assinada com letra trêmula e visivelmente forçada. A nova versão deixava tudo para uma fundação de caridade, administrada por Coronel Leôncio. O barulho de um carro chegando no pátio fez Josué congelar. Através da fresta da porta, viu um Mercedes preto estacionar. Coronel Leôncio saiu do carro acompanhado de 2 homens grandes, que definitivamente não eram funcionários administrativos. Eles vinham direto para o depósito 17. E Josué estava preso lá dentro com todas as evidências de um crime que poderia destruir o homem mais poderoso da cidade. Josué guardou rapidamente o telefone e olhou desesperadamente ao redor, procurando uma saída. O depósito tinha apenas uma entrada, mas nos fundos havia uma pequena janela de ventilação, alta demais para alcançar sem ajuda. Empilhou 2 caixas vazias e conseguiu se içar até a janela. Era apertada, mas passava. Do lado de fora, ouviu as vozes se aproximando. Tem certeza de que ele não desconfiou de nada? Era a voz de Coronel Leôncio. Ela disse que ele parecia confuso, sem saber o que procurar, respondeu um dos homens. Mas é melhor resolver isso hoje. Se ele encontrar as cartas da Dona Efigênia, não vai encontrar nada. Coronel Leôncio cortou. Vocês vão retirar tudo e levar para incinerar. Depois inventamos uma história sobre roubo ou algo assim. Josué se contorcia pela janela quando ouviu o barulho da porta do depósito sendo forçada. Conseguiu sair, mas deixou cair uma das caixas vazias que usou como apoio. O ruído ecoou pelo interior do depósito. Que barulho foi esse? Coronel Leôncio perguntou. Josué correu agachado entre os outros depósitos, o coração batendo descompassado. Precisava chegar até sua caminhonete sem ser visto, mas ela estava estacionada bem na entrada do pátio, em plena vista. Chefe, tem alguém aqui? Gritou um dos homens. As caixas estão abertas e alguém mexeu em tudo. A voz de Coronel Leôncio ficou gelada. Encontrem quem foi agora. Josué se escondeu atrás de um depósito e observou os 3 homens saírem. Coronel Leôncio estava visivelmente nervoso, suando, apesar do calor já ter diminuído. Os outros 2 se espalharam pelo pátio, procurando metodicamente. Foi então que Josué percebeu algo crucial. Havia uma 5ª caixa no depósito que ele não tinha aberto e agora, pela conversa que ouviu, suspeitava que ela continha o que realmente importava. Esperou os homens se afastarem para o outro lado do pátio e voltou silenciosamente para a janela. Conseguiu se esgueirar de volta para dentro do depósito e foi direto para a última caixa. Dentro havia um gravador digital e dezenas de fitas cassete. Pegou o gravador, colocou uma fita aleatória e apertou o play com o volume no mínimo. A voz que saiu foi de Dona Efigênia Cardoso, mas fraca, confusa. Não entendo por que não posso mais sair de casa. O coronel Leôncio disse que é para meu próprio bem, mas me sinto presa. Ele aumentou os remédios de novo e agora mal consigo pensar direito. Outra gravação mais recente. Consegui esconder o gravador quando ele não estava olhando. Sei que está me drogando. As cartas da minha filha. Ele disse que ela não quer mais falar comigo.
mas sei que é mentira. Se alguém encontrar isto, por favor, não deixem que ele fique com meu dinheiro. Tudo o que tenho é da minha família. A última gravação estava datada de apenas uma semana, antes de Dona Efigênia parar de pagar o depósito. Estou muito fraca hoje. Acho que ele aumentou a dose. Se eu morrer, quero que saibam. O Coronel Leôncio, ele está me matando devagar. O som de passos pesados se aproximando fez Josué desligar o gravador rapidamente. Não havia tempo para sair pela janela novamente. Os homens estavam voltando, e desta vez vinham direto para o depósito. Josué se escondeu atrás da mesa, segurando o gravador contra o peito, e ouviu a voz de Coronel Leôncio, bem próxima da entrada. Ele tem que estar aqui perto. Quero que vasculhem cada centímetro deste lugar. As botas pesadas ecoaram no chão de concreto do depósito. Josué prendeu a respiração, apertando o gravador contra o peito. A mesa onde se escondia era pequena demais, mas era sua única opção. Olha só essa bagunça, disse um dos homens. Alguém mexeu em tudo mesmo. Recolham tudo, ordenou o Coronel Leôncio. Cada papel, cada documento. Quero que não sobre nenhuma folha. Josué ouviu o barulho das caixas sendo movimentadas bem acima de sua cabeça. Suor escorria pelo seu rosto enquanto tentava se manter imóvel. O gravador em suas mãos parecia pesar toneladas. Chefe, tem algo estranho aqui, disse o segundo homem. Essa caixa com o dinheiro, faltam alguns maços. Coronel Leôncio parou de se mover. Como assim falta? Havia 32 maços quando vim verificar na semana passada. Agora só tem 28. Josué franziu a testa. Coronel Leôncio havia estado ali antes conferindo o conteúdo. Isso significava que ele sabia exatamente o que havia no depósito durante todo o leilão. Havia deixado Josué comprar propositalmente, provavelmente planejando recuperar tudo depois e ainda ficar com os R$ 300 pagos. Alguém levou 4 maços, murmurou o Coronel Leôncio. 20 mil reais? Pode ter sido o mecânico. Coronel Leôncio ficou em silêncio por um momento. Josué não teria coragem. Ele é um covarde, mas se levou o dinheiro. Sua voz ficou perigosa. Onde ele estaria agora? Quer que a gente vá atrás dele? Ainda não. Primeiro vamos terminar aqui. Se ele realmente levou alguma coisa, vai tentar voltar durante a noite para pegar mais. É assim que esses desesperados pensam. Josué fechou os olhos, percebendo a armadilha. Coronel Leôncio estava planejando esperá-lo voltar, mas havia um problema no raciocínio do médico. Josué não havia levado dinheiro algum. Alguém mais tivera acesso ao depósito recentemente. O som de metal sendo arrastado fez Josué se encolher ainda mais. Estavam movendo a mesa. Em segundos seria descoberto. Foi então que ouviu uma voz feminina do lado de fora. Coronel Leôncio, o senhor está aí? Era Luzia, mas sua voz soava diferente, mais firme, menos submissa. O que você quer? Coronel Leôncio respondeu irritado pela interrupção. Preciso falar com o senhor. É sobre a filha de Dona Efigênia Cardoso. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Josué pode sentir a tensão no ar. Que filha? Coronel Leôncio perguntou, mas sua voz havia perdido a confiança. A filha dela está chegando de São Paulo amanhã de manhã. Ela contratou um advogado e quer investigar as circunstâncias da morte da mãe. Parece que recebeu algumas informações interessantes. Josué ouviu passos rápidos saindo do depósito. A conversa continuou do lado de fora, mas agora em tons baixos e urgentes. Aproveitou a distração para se mover silenciosamente até a janela dos fundos. Conseguiu sair e se esconder atrás de outro depósito, de onde podia ouvir a conversa claramente. Como ela conseguiu essas informações? Coronel Leôncio perguntava, visivelmente nervoso. Não sei, doutor, mas ela mencionou gravações. O rosto de Coronel Leôncio empalideceu. Ele olhou para o depósito 17 e depois de volta para Luzia. Que tipo de gravações? Luzia olhou diretamente nos olhos de Coronel Leôncio antes de responder. Gravações da própria Dona Efigênia. Parece que ela suspeitava de alguma coisa e deixou evidências gravadas. Coronel Leôncio agarrou o braço de Luzia com força. Você sabia disso? Sabia que havia gravações? Solte-me, ela disse friamente. E sim, eu sabia. Dona Efigênia me procurou meses atrás, antes de ficar muito debilitada.
Pediu para eu guardar algumas coisas para ela caso algo acontecesse. Josué observava a cena com crescente admiração. Luzia não estava ajudando o coronel Leôncio. Estava protegendo as evidências. Onde estão essas gravações? Coronel Leôncio perguntou, sua voz baixa e ameaçadora. Em lugar seguro, e cópias já foram enviadas para a filha de Dona Efigênia em São Paulo. Luzia se afastou um passo. A advogada dela é especialista em crimes contra idosos. Um dos homens de Coronel Leôncio se aproximou. Quer que a gente resolva isso, chefe? Quieto, Coronel Leôncio sibilou. Ele estava pensando rapidamente e Josué podia ver o desespero começando a tomar conta do médico. Luzia, podemos conversar com calma? Se há um mal-entendido sobre o tratamento de Dona Efigênia... Não há mal-entendido, Luzia cortou. Eu vi as receitas falsas que você estava dando para ela. Vi você interceptando as cartas dela. Sei sobre a procuração fraudulenta e o testamento forçado. Coronel Leôncio perdeu completamente a compostura. Você não entende. Dona Efigênia estava doente, confusa. Eu estava protegendo ela de decisões que poderia se arrepender. Protegendo ou roubando? Luzia tirou um telefone do bolso. Porque tenho aqui uma gravação onde Dona Efigênia diz claramente que você estava aumentando os sedativos dela contra sua vontade. Josué viu sua chance. Silenciosamente contornou os depósitos até chegar próximo de sua caminhonete. O gravador ainda estava em suas mãos e agora sabia que Luzia era uma aliada inesperada. Ligou o motor e saiu devagar do pátio, sem acender os faróis. Precisava chegar em casa, fazer cópias de todas as fotos que tirara dos documentos e se preparar para o que viria a seguir. Mas, principalmente, precisava descobrir quem havia realmente levado os 4 maços de dinheiro do depósito. Se não foi ele, e Coronel Leôncio estava contando os maços regularmente, então alguém mais tinha acesso àquele local. No retrovisor, viu o Coronel Leôncio gesticulando violentamente para os 2 homens. A discussão com Luzia havia escalado e agora ela estava claramente em perigo. Josué parou a caminhonete e pegou o telefone. Precisava tomar uma decisão. Podia ir para casa, se esconder e esperar que a filha de Dona Efigênia e a advogada resolvessem tudo. Ou podia voltar e ajudar Luzia, arriscando ser descoberto por Coronel Leôncio. Foi então que viu, pelo retrovisor, um dos homens de Coronel Leôncio avançando em direção à Luzia, com algo nas mãos que brilhava sob a luz do poste. A decisão estava tomada. Josué pisou fundo no acelerador e fez o retorno, voltando direto para o pátio dos depósitos, com os faróis em luz alta e a buzina tocando. A caminhonete de Josué entrou no pátio com os faróis cortando a escuridão como facas. O homem que avançava em direção à Luzia parou imediatamente, protegendo os olhos da luz intensa. Coronel Leôncio gritou algo que se perdeu no barulho do motor. Josué saltou da caminhonete com o gravador nas mãos. Luzia, está tudo bem? Josué, você não devia ter voltado. Ela gritou, mas havia alívio em sua voz. Saia daí, Josué, Coronel Leôncio ordenou, tentando recuperar o controle da situação. Isso não é problema seu, não é? Josué levantou o gravador. Tenho aqui a voz de Dona Efigênia Cardoso, dizendo que você a estava matando lentamente. Acho que isso é problema de qualquer pessoa decente. O rosto de Coronel Leôncio ficou lívido. Você não sabe do que está falando. Dona Efigênia estava senil, confusa. Essas gravações não provam nada. Provam que você forjou receitas, interceptou correspondência, roubou dinheiro de uma idosa e falsificou um testamento. Josué se aproximou, sentindo uma coragem que nunca soubera que possuía. Também provam que você a mantinha drogada contra sua vontade. Um dos homens de Coronel Leôncio deu um passo à frente, mas Luzia gritou, parem todos aí, a polícia já está a caminho. Ela mostrou o telefone e todos puderam ver que uma ligação estava ativa. Estou transmitindo tudo ao vivo para a delegacia. Luzia continuou. Cada palavra, cada ameaça. Vocês acham mesmo que vão conseguir sair daqui depois de tudo que fizeram? Coronel Leôncio perdeu completamente o controle. Vocês arruinaram tudo. 15 anos organizando, planejando, e vocês arruinaram tudo em uma noite. 15 anos? Josué perguntou, e então entendeu. Você começou a roubar Dona Efigênia há 15 anos. Por isso ela criou o depósito, não foi?
Ela sabia que você estava roubando dela e começou a guardar evidências. Ela era uma velha teimosa que não entendia o que era melhor para ela. Coronel Leôncio sibilou. Eu cuidei dela melhor do que qualquer família faria. E em troca tudo o que pedia era uma compensação justa pelos meus serviços. Compensação? Luzia riu amargamente. Você roubou mais de 300 mil reais dela ao longo dos anos e no final tentou roubar tudo o que restava. Foi então que uma segunda caminhonete entrou no pátio. Uma mulher jovem saltou do veículo, seguida por um homem de terno. A filha de Dona Efigênia havia chegado mais cedo do que esperado. Meu nome é Teresa Cardoso, ela anunciou, sua voz cortando o ar tenso. E este é o Dr. Arnaldo Gouveia, meu advogado. Acredito que vocês tenham algo que pertence à minha família. Coronel Leôncio olhou ao redor, cercado. Seus 2 homens já haviam começado a se afastar discretamente, abandonando-o à própria sorte. Teresa, Josué disse entregando o gravador. Sua mãe deixou isso para você. Ela queria que você soubesse a verdade. Teresa pegou o gravador com mãos trêmulas, lágrimas nos olhos. Ela conseguiu. Mesmo doente, mesmo sendo mantida prisioneira, ela conseguiu deixar evidências suficientes para destruir você, Coronel Leôncio. O som de sirene se aproximando encheu o ar. Coronel Leôncio olhou para a filha de Dona Efigênia, depois para Josué e Luzia, e finalmente para as luzes azuis e vermelhas se aproximando no horizonte. Acabou, ele murmurou, como se finalmente entendesse a dimensão de sua derrota. 6 meses depois, Josué estacionou sua caminhonete nova em frente ao que antes era o consultório do Coronel Leôncio. Agora era sua oficina, comprada com o dinheiro da recompensa que Teresa Cardoso insistiu em lhe dar por ter descoberto a verdade sobre a morte de sua mãe. Coronel Leôncio havia sido condenado a 12 anos de prisão por sequestro de vulnerável, estelionato, falsificação de documentos e homicídio qualificado. As gravações de Dona Efigênia foram fundamentais para a condenação, junto com todos os documentos que Josué havia fotografado naquela noite no depósito. Luzia se aproximou da oficina carregando uma caixa de papéis. Ela agora trabalhava como assistente de Teresa, no processo de recuperar todos os bens roubados de Dona Efigênia. Trouxe os últimos documentos que encontramos na casa do Coronel Leôncio, ela disse entrando na oficina. Teresa quer que você os veja antes de arquivarmos tudo. Josué limpou as mãos na estopa e pegou a caixa. No topo havia uma confissão manuscrita que Coronel Leôncio havia escrito na prisão, tentando reduzir sua pena. Nela, ele admitia ter começado a drogar Dona Efigênia, após descobrir que ela possuía uma herança muito maior do que imaginava. E sobre os 4 maços que sumiram do depósito? Josué perguntou. Descobriram quem levou? Luzia sorriu com certa timidez. Fui eu. Dona Efigênia me pediu para ir lá algumas vezes durante os últimos meses, quando ela ainda conseguia sair de casa sem o Coronel Leôncio perceber. Ela queria que eu pegasse dinheiro para pagar um investigador particular caso algo acontecesse com ela. Por que não disse isso antes? Porque precisava ter certeza de que você estava do nosso lado. Dona Efigênia me ensinou a não confiar em ninguém facilmente. Luzia fez uma pausa. Mas você provou que merecia confiança quando voltou para me ajudar naquela noite. Josué acenou com a cabeça, entendendo. Dona Efigênia havia sido mais esperta do que qualquer um imaginava, criando uma rede de proteção, mesmo enquanto estava sendo envenenada lentamente. Teresa apareceu na porta da oficina, segurando um envelope. Josué, tenho algo para você. Já me deu recompensa suficiente, Teresa. Não é recompensa. É algo que minha mãe deixou especificamente para você. Ela entregou o envelope. Estava na última caixa do depósito, com uma instrução para ser entregue ao homem que descobrisse a verdade. Dentro do envelope havia uma carta curta escrita com a letra trêmula de Dona Efigênia. Para quem encontrar estas evidências? Se você está lendo isto, significa que consegui. Significa que a verdade veio à luz. Obrigada por devolver minha dignidade e proteger minha filha. Use o que encontrou, não apenas para se salvar, mas para ajudar outros que precisam. Dona Efigênia Cardoso. Josué dobrou a carta cuidadosamente e a guardou no bolso da camisa, bem perto do coração. 3 anos se passaram desde aquela noite no depósito.
Josué agora era proprietário da maior oficina da região. Mas mais importante, havia se tornado a pessoa que outras pessoas procuravam quando precisavam de ajuda para descobrir a verdade sobre idosos sendo maltratados. Ele havia encontrado muito mais do que dinheiro naquele depósito. Havia encontrado um propósito e, pela primeira vez em anos, quando olhava no espelho, via um homem que merecia respeito, começando pelo próprio. A vida de Josué havia sido dividida em duas partes, antes e depois de abrir aquela porta, e a segunda parte era infinitamente melhor que a primeira. Se você gostou desta história, clique no vídeo na sua tela agora para assistir outra história inesquecível, onde destino e coragem se encontram de formas que você nunca imaginou. Não esqueça de se inscrever e considere um super chat para nos ajudar a continuar trazendo mais histórias como essas. Seu apoio significa tudo para nós.